estava sendo assim. Vou esperar mais um pouquinho, tá? Gênesis 4, 17 ao 26. Diz assim: E lamentou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Foi este o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu origem a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar? Deus glorioso, Pai bendito, Deus de toda a honra e toda a glória, atende, Senhor, a nossa oração de ouvir a Tua palavra, de poder entendê-la, Senhor, de maneira fiel e expor também de maneira fiel, para que Tu sejas glorificado, assim como tudo que tem sido feito aqui nessa noite, que Tu continues a falar aos nossos corações. Desde o momento que saímos de casa, nós entendemos que foi Tua mão que nos trouxe até aqui, e pedimos que não voltemos da mesma maneira que chegamos, que Tu fales e nos transformes. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto aqui, ele, como a gente vê, ele está bem no comecinho da Bíblia, e ele vai falar da descendência de 2 personagens, tanto de Caim como de Sete. Abel morreu, né? Caim e Sete. Ele vai depois, no capítulo 5, falar um pouco mais de toda essa descendência de Sete, tá? A gente já vê que só nesse primeiro pedacinho a gente vê um breve resumo do que foi a descendência de Caim, e ele culmina ali com a descendência de Sete, dizendo apenas o filho de Sete. E depois no capítulo 5 ele vai falar do restante da descendência de quem Sete gerou, os filhos de Sete, e até chegar em Noé. Esses 2 personagens são bem conhecidos, principalmente Caim e Abel. Aqui no caso, Abel já tinha morrido, são os filhos de Adão e de Eva, não são os únicos filhos de Adão e de Eva. No capítulo 5 vai dizer que Adão e Eva tiveram outros filhos e outras filhas. E é importante a gente perceber isso, porque sempre fica naquela dúvida, né? Com que eles casaram? Eles só tiveram 2 meninos. Não, teve meninas também. E a irmã, depois a minha lei de que ele pode e tudo mais, certo? E porque fica famílias e aí entra esses outros aspectos da lei. Mas no início, de fato, isso fica mais na nossa curiosidade, mas sim, eles tiveram, e é muito fácil da gente perceber isso, tá? Veja, hoje em dia, podemos dizer que as pessoas vivem 80 anos, digamos assim, e a gente tem, Dona Alessandra aí tem 10 filhos, 12, 8 filhos. Então veja, num breve período de tempo aí já teve muitos filhos. Antigamente as pessoas tinham muitos filhos. Imagina nesse tempo que o pessoal vivia 900 anos. Então era muito filho que dava para fazer, né? E aí povoava-se muito a terra de fato. Enfim, a história acaba se voltando principalmente para Abel e Caim, que aí no capítulo 4 vai descrever que Abel vai ter um sacrifício que foi aceito, Caim vai sacrificar, também oferecer
holocausto ao Senhor, e ele não faz de maneira agradável a Deus. Isso está no versículo 1 ao versículo 7. E por conta disso, vai acontecer o primeiro homicídio. Caim fica enciumado, tem inveja de Abel. Deus dá a oportunidade do perdão a Caim. Ele percebe que o semblante de Caim ficou mudado. E ele diz: por que caiu o teu semblante? Por que tu estás assim? Tu errou agora, acerta da próxima vez. O pecado jaz à tua porta, a ti cabe dominá-lo. Depois dessa oferta do perdão, do poder fazer novamente a segunda chance, Caim não se aproveita disso. O que ele vai fazer é o impensável: ele vai matar o seu irmão. Não vai nem fazer algo que poderia ser um pouco mais leve. Ele acaba de vez com a concorrência que ele mesmo criou, matando o seu irmão, assim sendo o primeiro homicida. E o Senhor então confronta Caim no seu pecado. Está lá no versículo 8 ao versículo 16, dizendo: onde está o teu irmão? Ele bem afrontosamente vai dizer: acaso eu sou todo meu irmão? E aí o Senhor vai dizer que Caim, ele teve a voz, do sangue de Abel clama da terra ao Senhor. Caim percebe-se que ele é maldito sobre toda a terra e começa a temer, porque quem o encontrasse o mataria. Aí eu ia dúvida: quem é que encontraria ele? São os demais descendentes. Mas o Senhor coloca uma marca em Caim, dizendo que ele, para que qualquer pessoa que o encontrasse não o matasse. Isso está lá no versículo 14. Versículo 14 e versículo 15. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E aí retira-se Caim para a terra de Nod. Vejamos, esse preâmbulo aqui é importante para a mensagem que nós vamos entrar, do que vamos falar, porque ele diz muita coisa, tanto sobre o que já havia sido dito a Adão, como também do que vai acontecer. Perceba, o Senhor lança um castigo a Caim: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Quando Adão pecou, o Senhor se refere lá em Gênesis no capítulo 3 à serpente, à mulher e a Adão, e sobre cada um desses ele vai lançar algumas maldições. Para a serpente ele diz que ela rastejará, ela comerá do pó da terra. Ele vai falar também que o descendente da mulher estaria sempre em guerra com o descendente. A descendência da serpente estaria em guerra com o descendente da mulher. Ela morderia calcanhar, mas o descendente da mulher lhe pisaria a cabeça, se referindo a Cristo. É a primeira profecia a respeito de Cristo. Ele se dirige depois à mulher, dizendo que multiplicará sobremodo as dores da sua gravidez, e o seu desejo será para o seu marido, e ele governará a mulher. Esse governará não é a liderança que Paulo venha tratar lá nas suas epístolas, mas é algo forçoso. E aí a gente já começa a perceber porque sempre existe uma guerra de sexo, algo nesse sentido. É fruto, sim, do pecado, tá? E para Adão, lá no versículo 17 do capítulo 3, ele diz: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. E aí perceba agora, vai ter mais coisas, mas eu quero centrar aqui. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Pegue isso. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Adão vivia no Éden, um lugar de delícias. Ele tinha tudo o que quisesse, sem muito esforço, apesar de sim ter trabalho. Deveria cultivar, guardar o jardim, pôr nome, animais, tudo isso. Mas ali era muito mais fácil. O pecado vai trazer para a humanidade isso: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Agora compare isso com o que é dito a Caim, capítulo 4, versículo 12: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força,
serás fugitivo e errante pela terra. Conseguiu perceber alguma coisa? Uma diferença? Vai ser, antes no Éden era fácil ele obter o sustento. Quando ele peca, ele diz, não vai ser fácil, você vai suar para obter o sustento. Mas ele tem o sustento. Ele tira da terra a sua força. Mas quando vai para Caim, ele diz, você vai lavrar e você não encontra o sustento. Veja novamente, quando lavrar o solo, não tirará ele a sua força. Então, para Caim vem uma maldição muito maior do que para Adão. Caim ele vai viver buscando e nunca encontra. Ele sempre trabalha, mas nunca obtém. É uma busca sempre vazia e sempre ele busca mais. Isso é importante porque quando a gente vem agora para o texto que nós vemos, você vai perceber que na descendência de Caim existe muita gente produzindo coisas muito boas. Se você adentrou para a leitura, você percebeu isso daí. Você vai ter pessoas que mexem com harpa, pessoas que mexem com música, pessoas que mexem com metais. Eles vão fazer objetos cortantes, diversas coisas eles são capazes de fazer. Não é que quando chega na descendência de Sete, ele diz que Enos, que é o filho de Sete, começa a invocar o nome do Senhor. Estranho isso, né? Você tem duas descendências sendo colocadas aqui. Uma produz muitas coisas socialmente. Caim funda uma cidade, os outros vão ser mestres de diversas coisas, possuem tendas, gados, a gente vai voltar a cada um deles, tá? Mas lá em Sete começa a se invocar o nome do Senhor. Isso é o que nós precisamos entender sobre essas duas descendências que iniciam-se aqui. O texto do versículo 17 vai nos falar sobre, primeiramente, Caim e o seu filho. Depois que ele foge da presença do Senhor, o Senhor diz que ele constrói uma cidade. Isso parece ser algo muito bom, se a gente pensar de maneira social e tudo mais. Mas perceba que o Senhor tinha dito para Caim que ele será sempre fugitivo e errante sobre a terra. E quando Caim morre de medo, Deus coloca uma marca para que quem encontrasse Caim não o matasse. Quando se faz uma cidade, as cidades naquele tempo eram todas delimitadas por muros. O que estava acontecendo é que Caim continua com medo. Ele vive com medo mesmo diante de Deus ter dito a ele que ele não iria morrer. Mas ele vive com medo. Essa é a maldição de Caim. Ele sempre vai produzir, ele tenta se cercar, ele tenta se proteger, mas o medo sempre o alcança. Ele sempre está inseguro. Ele faz uma cidade. No sentido, então, tanto de mostrar aquilo que o Senhor falara a ele, e ele mostra também a sua incredulidade, porque ele não crê na palavra do Senhor, como também aquilo que o Senhor tinha dito a ele. Além do mais, Caim ele coloca o nome da cidade, o seu filho, percebeu? Diz assim: coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Lá no Salmo 49, esse ato de dar nomes, né, a monumentos, a cidades, a estradas, a gente ainda hoje faz isso, né? A gente coloca o nome das pessoas do passado em tudo, em qualquer lugar. Mas o Salmo 49 fala um pouco sobre o que isso significa. O Salmo 49, no versículo 11. O seu pensamento íntimo, ele está falando das pessoas que não conhecem a Deus. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Quando Caim coloca o nome do seu filho, ele está então tanto se cercando de uma cidade, ele está tentando se proteger, mas ele também está tentando eternizar o seu nome como uma forma de se tornar conhecido e que seu filho seja também conhecido. O seu filho não durará para sempre, ele sabe disso. Mas há uma forma que Caim está pensando de ele continuar a sua história a perpetuar. Como? Vou dar um nome para ele da cidade que eu construí. A primeira cidade terá o nome do meu filho. Veja que honra, né? Humanamente, continuamos pensando dessa maneira. Chegamos a um lugar com pessoas que são reconhecidas, fizeram bem social ou algo
que realmente foi relevante para a cidade e dizemos, vamos colocar o nome desse lugar, o nome de alguém, vamos colocar o nome dessa avenida, o nome de alguém. E aí você tem então diversos nomes que a gente tem, tá? A Avenida Maribelo, você tem a Conda Boa Vista, diversos lugares. Você pode pensar, todo lugar tem nome de alguém. É justamente porque essas pessoas fizeram alguma coisa e a mentalidade não é de hoje, continua sendo a mesma, que uma forma de perpetuar é colocar o nome dessas pessoas para que essas pessoas sejam sempre lembradas. E aí veja a ironia. Quem aqui sabe quem foi Mário Melo? Quem aqui sabe quem foi o Conde da Boa Vista? Né? Ou outros, às vezes alguns a gente sabe, alguns a história traz alguma coisa, né? Paulo Cassal e outros, às vezes a gente ainda conhece um pouco de alguns, mas tantos e tantos a gente acaba realmente não sabendo e não faz mais diferença pelo simplesmente um endereço ou algum lugar. Caim faz isso, tá? Mostrando que o seu coração está distante do Senhor. Ele não crê nas palavras do Senhor, ele age como se a sua morada fosse aqui, ele tenta o máximo possível se agarrar aqui, porque ele está distante dos caminhos do Senhor. Versículo 18 vai dizer que Enoque, o filho de Caim, ele vai ter outro filho. Vai ter um filho chamado Irade. E não é dito muito sobre Irade. Irade vai gerar a Meujael, e também não se diz muito sobre Meujael. Meujael vai dar a luz, vai gerar a Metusael, e Metusael a Lameque, e sobre Lameque vai se falar um pouco mais. Vejam, irmãos, por mais que não seja dito algumas coisas aqui sobre essas pessoas, cada nome ele tem um significado. Eu gostaria de trazer o significado desses nomes, embora não seja o principal do que o texto quer nos mostrar, mas isso evidencia o coração dessa linhagem. Veja, Caim, o nome dele significa adquirido. Quando Eva, ela dá luz a Caim, ela diz que ele adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Ela percebe que a promessa que o Senhor disse que viria descendência, mesmo no contexto de morte, ela continua acontecendo. Caim dá o nome do seu filho de Enoque, que quer dizer dedicado. De fato, ele vai dedicar o nome do seu filho a uma cidade. Ele constrói uma cidade e dedica a seu filho. Enoque vai gerar Irade, e Irade quer dizer fugitivo. Lembra qual era a maldição de Caim? Você será fugitivo e errante sobre a terra. As gerações vão passando e eles seguem o mesmo princípio de Caim, sofrendo do mesmo mal. O pai de Meujael, de Irade, que é Enoque, coloca o nome do seu filho fugitivo. Eles continuam achando que estão fugindo e vivem com medo. Irade vai dar a luz a vai gerar Meujael, que quer dizer ferido por Deus. A maldição que persegue esses homens. Meujael, a Metusael, que quer dizer homem de Deus, aquele que pertence a Deus. E então vem Lameque, que quer dizer forte, poderoso. E aqui nesses últimos parece que houve uma mudança, né? Mas perceba que o contexto não traz uma grande mudança, porque Lameque se diz forte, poderoso e homem de Deus, talvez tenha a ver também com alguém que é valente, alguém que é forte, como aparece no Nimrod mais à frente, que tem um significado até belo, mas ainda assim a sua história mostra que o poder estava em si e as pessoas atribuíam isso a Deus. E aí, sobre Lameque, há uma pausa no próprio texto, do versículo 19 ao versículo 24, dizendo: Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e o outra era Zilá. Ada, só parênteses, quer dizer beleza ou adornada, e Zilá quer dizer sombra ou abrigo. E aí Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então veja como essa linhagem ela é produtiva, não é? Eles constroem tendas e possuem gado. Jabal, ele quer dizer corrente, fluxo. E
Por mais que pareça que isso aqui está sendo algo produtivo, veja, tendas não é um lugar de habitação natural. As pessoas constroem casas. Caim construiu uma cidade. Se ele constrói tendas, diz que ele é errante sobre a terra. Ele é um nômade. A mesma profecia que foi dada a respeito de Caim. Ele agora é um nômade. Eles possuem gados, eles precisam acumular, eles têm medo de morrer de fome, eles têm medo do dia de amanhã, eles têm medo do que pode acontecer. Então eles agora criam gado, eles parecem muito produtivos, parece que a economia está crescendo, e de fato está, mas isso tudo fruto de uma incerteza do coração. E o nome do irmão de Jabal era Jubal, que quer dizer música. E aí ele vai ser o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Veja, irmãos, a partir daqui também é uma coisa interessante a gente começar a perceber, porque isso não é algo que os livros de história contam, né? Se pensa ali nos neandertais e tudo mais, com a evolução humana, e aí tem a descoberta do fogo, a descoberta da roda e tudo mais. Aqui essas coisas estão acontecendo e são coisas muito difíceis, tá? Você fazer um instrumento musical outra coisa. Aqui não, aí também envolve eletricidade, já é mais complicado. Mas você juntar um bocado de madeira, um determinado formato, botar os arames e isso sai som, isso aqui é muito difícil. Uma determinada afinação, ou seja, tensão que dá determinado som harmônico, isso é muito difícil. Obviamente aqui já é uma coisa bem mais evoluída, mas continua a acontecer flautas, independente de se é de metal ou se é de bambu, você fazer furinhos numa haste oca, saber que botar os dedos nos lugares certos vai sair o som exato, e é o mesmo som que sai dos arames, eles tensionados, que são as notas musicais. Isso é uma ciência muito além, é muito difícil. Mostra que esse povo em tecnologia, em ciência, tá? Eles são muito avançados, são muito poderosos. Depois dele vem então Zilá. Zilá, por sua vez, vai dar à luz a Tubal-Caim, é o filho da outra esposa, que na verdade quer dizer forjador de Caim, como se ele fosse simplesmente um descendente de Caim. E o que ele faz é algo igualmente difícil, tá? Ele é artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Você derreter o metal precisa muita tecnologia para isso. Não é simplesmente uma fogueirinha de São João, que o pessoal vai começar a fazer, né? Bota ali o metal e ele vai derreter. E você trabalhar o metal para você gerar algum instrumento cortante. Não é assim que funciona. São milhares de graus para derreter alguma coisa. Ele não está falando de metais puros, como cobre e ferro, ele está falando de bronze. Quando a gente estuda no colégio a idade do bronze, é lá na Grécia que o povo está usando a idade do bronze. A Bíblia diz que eles já usavam bronze muito antes, que a fusão ali de estanho com o cobre. Então, eles já trabalham com ligas metálicas e diversas outras coisas e fazem instrumentos cortantes. Instrumentos cortantes, você pense, tanto coisas para arar a terra que cai na mesma coisa do ele que possuía gado, na incerteza do amanhã, do cultivo e tudo mais, como também objetos cortantes para poder se defender, porque eles são fugitivos e errantes sobre a terra. Não perca de vista jamais isso. Nós estamos vendo o crescimento da sociedade, e quando nós vemos isso aqui, parece que está olhando simplesmente a tecnologia e a sociedade evoluindo e tudo isso, mas não é isso. O que está havendo é um progresso, enquanto há o avanço do progresso social e tecnológico, científico, tudo isso, político também, está havendo uma degradação moral e espiritual, porque eles continuam com medo, e os medos deles levam eles a se cercarem, a acumularem, a trabalharem muito, e por isso eles se desenvolvem tanto, porque eles trabalham muito e nunca obtêm, eles nunca estão saciados de sua busca, por isso eles produzem tanto. Você pode imaginar isso também. Alguém que trabalha e não retém. Alguém que estuda e sempre fica dizendo: eu não sei de nada. Salomão vai dizer isso. O homem mais sábio que pisou na terra e que pisará, fora Cristo. Ele diz que
A maldição Deus colocou aos homens de sempre buscarem e nunca obter. A glória do homem é esquadrinhar os caminhos de Deus e a glória do Senhor é esconder. Então sempre o homem busca e ele jamais encontra, ele jamais se sacia nem de sua sede de conhecimento. Esse homem, essa descendência, essa humanidade que continua crescendo e evoluindo, eles na verdade só demonstram o vazio do seu próprio coração. Esse Lameque, que adquiriu duas esposas, ele vai fazer. Tubal-Caim tem uma irmã, tá? O nome dela é Naamá. E Naamá quer dizer bela, suave. E aí ele faz uma musiquinha. O que diz no versículo 23 e o versículo 24 é uma poesia que é dita a Lameque para suas duas esposas. E veja como é graciosa essa poesia. Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei o homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Nós temos aqui um homem que se vangloria para suas esposas diante de sua crueldade, porque alguém o feriu, pisou nele, ele o matou. Ele diz, ele se vangloria: escutem, minhas mulheres, o meu grande feito. Eu sou um homem cruel, eu sou um homem que mata as pessoas por qualquer que seja o motivo. Ele desdenha da vida e ele se engrandece nisso, dizendo que da mesma maneira como Deus disse que a vingança por Caim seria 7 vezes, ele disse: para mim é 7 vezes 7, porque eu agora sou maior do que Caim, eu me tornei maior do que ele. Na verdade, ele se tornou foi pior do que ele, porque Lameque, a descendência, tá, vai culminar em Lameque, porque Lameque, ao adquirir duas esposas, ele deu início à poligamia. Então toda essa parte de objetificação da mulher, você pensa, está aqui. Daqui os homens vão evoluir para ter 5, 10 mil mulheres, como Salomão teve. E a mulher então passa a ser uma mercadoria, porque o acúmulo de mulheres é um motivo de vanglória. Esse homem se gaba de sua crueldade, de sua violência, porque ele tem mais de uma mulher, como se isso fosse algo genuíno da parte de Deus. É claro que não é. Deus criou o homem e uma mulher. Disse: sede fecundos, apenas os dois ali. Ele diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, não às suas mulheres. Nunca foi esse o propósito do Senhor. Essa é a humanidade caída que está na linhagem de Caim. E tudo está ali, aos nossos olhos. Um homem que culturalmente, uma linhagem que parece desenvolver a cultura, a arte, a ciência, a técnica, tudo isso. Também ele começa a crescer naquilo que é mais horrível, na crueldade, na violência, no orgulho, em tudo que, no medo, em tudo que demonstra que o coração está distante do Senhor. E aí o versículo 25 vai trazer esse contraste. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Sete quer dizer substituto. Nome ruim? Porque na verdade ela continuava pensando em Abel. Veja o que o próprio texto vai dizer. Ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Ou seja, na visão de Deus deu Sete para continuar aquilo que Abel começou. Parece que é algo ruim, porque é simplesmente substituto, como se ele fosse viver à sombra do outro, mas não, tenha calma. Abel, ele teve o seu sacrifício agradável a Deus. Enquanto ela tinha apenas Caim e Abel, ela viu o seu filho, um morrer e o outro se desviar totalmente dos caminhos do Senhor. E quem é que vai continuar servindo ao Senhor? É Sete. E Sete vai ter um filho. De Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E o nome de Enos quer dizer homem.
Mas não homem como Adão. Adão também significa homem. Não é homem no mesmo sentido de Adão. Homem, Adão é como se fosse homem no sentido pessoa, masculino. A diferença de homem e mulher. Já Enos, ele é homem no sentido, com ênfase na sua fraqueza, na sua mortalidade, na sua fragilidade. Muitos comentaristas também entendem com isso que Enos talvez fosse um deficiente físico, tivesse alguma deficiência em seu corpo, para que ele fosse dado a ele o nome de mortal, como que ele tivesse um corpo frágil. É interessante porque ele vai dizer que não Sete começa a invocar o nome do Senhor, mas Enos começa a invocar o nome do Senhor, dando ênfase principalmente à sua fraqueza e à sua fragilidade. Irmãos, o que nós temos aqui nesse texto é justamente a diferença que nós vemos daqueles que servem ao Senhor, daqueles que não servem. Você vai ter isso caminhando por toda a Bíblia. Desde que é formada a nação de Israel e vive em guerra com as outras nações, que não se entende porque o povo de Israel é daquele jeito, porque o povo de Israel vence guerras que, humanamente falando, não tem condições deles vencerem. Pense ali o povo de Israel no Egito, eles eram dominados. Como é que esse povo pode sair do Egito? Eles não podem sair do Egito por força própria. Eles são frágeis, eles são fracos, eles são dominados, eles são mortais, eles são exatamente como Enos. Eles precisam do Senhor para serem libertos. Eles vão caminhando pelo deserto e eles vão ser consumidos pela fome, pela incredulidade, pela sede, pelo medo. Outros povos vão tentar aniquilar eles, e o Senhor sempre os protege, porque de fato eles são frágeis. Eles são dependentes do Senhor. Eles chegam na terra de Canaã, e a terra de Canaã está muito bem estabelecida, com reinos. Existe uma cidade, uma das principais cidades muradas. E como é que esse povo vai invadir essa terra? É a cidade de Jericó. Esse povo é fraco, esse povo, eles não têm armas, eles não têm nada com que guerrear. Eles habitam em tendas e o povo mora numa cidade totalmente murada. O Senhor diz: marche em volta da cidade por 7 dias, e no 7º dia vocês quebram o cântaro, tocam as trombetas e dão um grito, e os muros vão ruir. Quem faz isso não são eles são meramente usados por Deus. Não há força nenhuma deles, a única força que eles têm está no Senhor. Passa o tempo e então vem os reis. Na época de Saul ali, quando já é monarquia, você só tem 2 pessoas em todo o país de Israel que possuem armas. É o príncipe e o rei, Saul e Jonatas. E o povo de Israel precisa descer para os filisteus para poder amolar seus utensílios de arado, suas enxadas, suas foices. E eles vão para a guerra com enxadas, com foices, com paus. Davi, quando vai enfrentar Golias, ele não tem nada na mão, a não ser um cajado e uma funda. Era esse o instrumento de trabalho dele, como ele era pastor. Ainda assim, Deus dá a vitória por meio daquele que é fraco, aquele que é impensável ganhar. Um gigante fortemente armado. Você tem um menino lutando contra um gigante. De fato, como Golias disse, com pau e com pedra, ele vence. Não pela força, mas porque Davi ia em nome do Senhor. Irmãos, o que é colocado aqui persiste ainda hoje. Um povo que unicamente valoriza a beleza, como Naamá significa, com o adorno, como Ada significa, aqueles que valorizam a posse, como Jabal, e os outros que fazem tendas, que vivem errantes e vivem com medo do amanhã. Um povo que continua a se gabar por sua crueldade, por sua teimosia, por conta de seu orgulho. Tantas pessoas que tratam os outros como objetos sexuais, sejam homens ou sejam mulheres.
mas tratam as pessoas como se todas elas fossem frutos de seu prazer e por isso pudessem fazer qualquer coisa com todo mundo, porque assim eles olham as pessoas, diminuindo o valor da vida para que eu me exalte e as pessoas são simplesmente fonte para que eu possa me saciar. E se você conhece pessoas assim, ou se você já foi alguém assim, você sabe que é exatamente como Deus disse a Caim, uma busca infinita que nunca se encontra. Quem se rende à bebida sempre bebe mais e nunca é suficiente. Quem se rende ao cigarro, uma carteira de cigarro nunca é suficiente e sempre se evolui no seu mal. Não existe o beber socialmente, o fazer socialmente, o ficar socialmente, porque sempre há busca por mais e mais prazer. Se o problema é dinheiro, sempre mais e mais dinheiro nunca é suficiente. Nunca é eu preciso de dinheiro para viver bem, porque você não vive bem por conta de dinheiro. Sempre a busca por mais trabalho, por mais dinheiro, por mais acúmulo, por mais bicos, e você deixa tudo de lado, a sua família, a igreja, o seu tempo com Deus, porque é ganancioso, porque você está buscando e você nunca, jamais encontrará. Porque essa é justamente a maldição que Deus deu aos filhos de Caim, a essa geração que está longe do Senhor. E nós percebemos então com isso que por mais inteligentes que sejam, por mais que pareça aos nossos olhos, aos olhos humanos, poxa, fulano se deu bem na vida, fulano estudou, está longe dos caminhos do Senhor, mas estudou, vive bem e tudo mais. E você percebe que a vida de fulano, de fato, é sempre uma busca incansável, que ele jamais consegue e se sacia. Ele busca e sempre precisa de mais e nunca está suficiente, porque é justamente esse o padrão em que o povo que não conhece a Deus vive. Pode, aos olhos humanos, parecer que estão evoluindo culturalmente, que estão produzindo bastante, sendo até reconhecidos a ponto de colocar seu nome nas praças, mas ainda assim é uma vida vazia, porque o que é suficiente eles não conhecem. E essa suficiência está em Deus. E a outra descendência justamente nos mostra isso. E perceba como isso é um desacordo com aquilo que faz parte da nossa humanidade. Como um homem que dormia com muitas mulheres e vivia assim, com promiscuidade, em festas e bebedices e tudo mais, ao encontrar Cristo, encontra uma pessoa que ama de fato, renuncia tudo para viver exclusivamente com ela e lhe é suficiente. Esse pensamento não vem do coração natural humano, natural, eu digo caído, mas vem de uma transformação genuína. Como alguém que é ganancioso, ou vê as pessoas como objeto, ou as circunstâncias como oportunidade de reter, abandona tudo para viver uma vida de renúncia e de ofertar. Pense na história de Zaqueu, aquele homem tão ganancioso que roubava dos outros. Ele diz: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Renuncia totalmente toda a vida de acúmulos. O que foi que aconteceu com esse homem? Ele encontrou algo que era incrivelmente maior do que toda a riqueza que ele pôde acumular. Como alguém que vive em sua vaidade, buscando beleza, ornamentos e tudo mais, esquece tudo isso para dedicar a uma vida adornada para o Senhor, em viver uma vida sã para com Deus, em testemunho, sendo na tentativa de ser belo ou bela a Deus, que olha o nosso coração e sonda o nosso ser. Não viver mais com medo, não viver mais se escondendo, não viver em cidades muradas, mas buscando agradar a Deus em todas as coisas, nas coisas mais simples do dia a dia, no comer e no beber, glorificar a Deus em todas as coisas. Anular a si mesmo e dedicar a sua vida inteira a Deus, mesmo diante de sua fraqueza.
Perceba a história de Jacó. Ele luta com Deus e não sai melhorado, humanamente falando, daquela luta. Ele sai coxo, o resto da vida ele vai mancar. Nem todo encontro com Deus, aparentemente, vai trazer algum benefício. Ele agora se tornou mais forte, ele se tornou mais rico, se tornou mais abençoado. Tornou-se sim mais abençoado, porque Deus fez uma aliança com ele e transformou a sua identidade, mudando o seu nome de Jacó, enganador, para Israel, príncipe de Deus. Mas o príncipe de Deus encontrou na própria carne a fraqueza, e agora manca para o resto da vida. Deus olha para o nosso íntimo e o nosso ser, e Ele não espera que nós sejamos tudo. Ele não olha para nós e espera que você esteja pronto. Eu estudei, eu alcancei, eu fiz o meu curso de teologia, eu fiz vários cursos pela internet e agora eu posso pregar o Evangelho. De forma alguma. Deus não precisa disso. Ele coloca as palavras na sua boca, Ele usa da maneira como Ele quer usar. Você não precisa de grandes tempos. Eu preciso primeiro ler a Bíblia toda, tirar todas as minhas dúvidas, para então crer nele piamente e poder testemunhar e fazer o que Ele quer. Não, Ele diz: vinde como estáis. Ele utiliza aquilo que você já possui. E durante a caminhada, Ele lhe transforma, porque o poder vem dele e não de nós. Não é o nosso esforço, não é nosso suor, não é a nossa vontade, é a nossa fé. E a fé é simplesmente entregar tudo a Ele e deixar ser usado. Como eu disse, Davi vai à luta com pau e pedra. Deus utiliza o pau e a pedra. Moisés tinha um cajado na mão. Como ele vai fazer? Deus utiliza o cajado de Moisés. Ele utiliza aquilo que nós temos. O que nós temos? Eu tenho pé, Ele usa para que você vá. Eu falo, então Ele usa para que você fale. Você mexe bem na internet, você usa bem a arte, essas coisas, design, etc. Você pode produzir muito conteúdo, então Ele usa isso que você já tem e transforma até aquilo que você não tem e faz você produzir até o que você nem esperava que poderia produzir, porque Ele é tudo em nós. Ele mira não na nossa força, não na nossa capacidade. Ele mesmo diz ao povo de Israel: eu não vos escolhi porque vocês são o povo mais numeroso, o mais forte, o mais sábio, mas porque eu amei vocês. O amor, ele não é uma pergunta, mas ele é a resposta, porque Ele nos ama. O Senhor Jesus entregou a sua vida para que nós entreguemos tudo a Ele e possamos ser usados por Ele. O Senhor, a visão de Isaías, diz: quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele se via como um homem de lábios impuros que habitava entre o povo de impuros lábios. Foi a resposta do Senhor: põe a brasa viva na tua boca, teus pecados foram retirados. O que Ele precisa de nós é a disposição. Que não é precisa porque Ele precisa, Ele faz em nós. O Senhor é tudo em nós, dele é o querer e o realizar. O Senhor Jesus, quando veio, Ele desferiu o seu sermão, o mais famoso deles e o mais glorioso de toda a história, o Sermão do Monte, e Ele ensina sobre o que é a fraqueza, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. O Senhor não está buscando homens fortes, homens incorruptíveis, não está buscando homens perfeitos. E o Senhor não está buscando homens que tenham toda a coragem, toda a ousadia, todo o conhecimento. O Senhor não está buscando as mulheres que já sabem de tudo da palavra de Deus, as mulheres que não têm mais nada que aprender, as mulheres que já são exatamente como é a mulher lá, a mulher
Virtuosa. A mulher virtuosa, ia dizer vaidosa. É virtuosa. Como é o nome da mulher? Mulher virtuosa. O Senhor já não está procurando a mulher virtuosa perfeita. Salomão está procurando. O Senhor não precisa, o Senhor faz a mulher virtuosa. O Senhor faz os seus homens serem homens corajosos, ousados, incorruptíveis. O Senhor, mesmo diante dos deslizes, o Senhor oferece o perdão. O Senhor quer ser tudo para que os humildes de espírito, eles sejam, através de Cristo, eles tenham o reino dos céus. E os que choram por Cristo, eles serão consolados. Os mansos, eles herdarão a terra por conta do sacrifício de Cristo. Os que têm fome e sede de justiça aqui na terra, um dia eles serão fartos de sede e fome de justiça, que sentem hoje. Os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, eles verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O mundo continua com esse dilema. Na palavra de Deus você vê essa dualidade de pensamento, de corações, daqueles que se renderam ao Senhor e daqueles que não se renderam ao Senhor. Independente de cultura, independente de educação, independente de país, continua existindo essa mesma dualidade, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, aqueles que vivem no medo e aqueles que entregaram ao Senhor o seu medo, aqueles que vivem fugindo e vivem buscando algo para poder se proteger, e aqueles que confiaram no Senhor e descansam dele, e podem dormir uma noite inteira dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar a seguir. Aqueles que estão com o Senhor podem experimentar da confiança plena daqueles que não temem o passado, a culpa, o remorso, porque entregaram a Cristo, lançaram sobre ele todo o seu fardo e agora assumem um novo viver. Não andam ansiosos com coisa alguma, com medo do futuro, como as pessoas aqui viviam, porque o futuro pertence a Deus. Então eles entregam ao Senhor o seu futuro e não andam mais ansiosos, sabendo que se o Senhor cuida das aves do céu, e elas têm o que comer, e das flores do campo, e elas são tão belas, então o Senhor também cuidará dos seus filhos, porque valemos muito mais. É assim que o Senhor trata o seu povo, um povo que reconhece a sua fraqueza, que reconhece a sua fragilidade, e é isso que muitas vezes nos falta. Nós, muitas vezes, lutando contra o nosso coração, estamos ainda a nos apegar naquilo que nós éramos antes, quando nós éramos filhos de Caim. Nós somos orgulhosos. Isso aqui eu domino, deixa, Senhor, isso aqui eu vou lhe chamar quando tiver algo que eu não sei fazer. Quando tiver algo muito difícil para mim, aí eu te recorro. Aí o Senhor, aquilo que para mim é impossível. Não confiando em Deus, aquilo que para mim é rotineiro. Se o Senhor simplesmente virar o seu rosto, como diz o Salmo 30, eu fico logo perturbado. Nós precisamos olhar para nosso viver e perceber: eu não sou nada sem Deus. Eu careço de Jesus constantemente, em todo lugar. Não é porque eu ando pelos mesmos lugares todos os dias que ali para mim é um lugar seguro. Eu preciso pedir ao Senhor: Senhor, me guarda quando sair, me guarda quando voltar. Cuida de minha casa, cuida do que sai da minha boca para que eu não peque. Reconhecer diante do Senhor a minha fragilidade, embora talvez fisicamente eu seja são, mas entregar tudo a Ele, sabendo: Senhor, eu preciso de Ti. Contar os meus erros e perceber: eu sou sim um mau filho, eu sou um mau vizinho, eu sou um mau estudante, eu poderia fazer muito mais. Se a minha vida é para glorificar ao Senhor, ainda há muito que eu estou deficiente. E como deficiente, eu preciso buscar a Ele e querer estar invocando o nome do Senhor. Isso é o que diferencia essa geração, que é a nossa geração,
a geração daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Pessoas que confiam em Deus e se humilham diante desse Deus. Um coração contrito, um coração compungido, o Senhor não despreza. Que se tranca no quarto e derrama suas lágrimas diante do Senhor, sabendo que o Senhor está ali, nos ouve e nos consola. Que o Senhor nos fortalece nos momentos de tribulação. Que em todo momento o Senhor está conosco e não nos rejeita mesmo diante do nosso pecado, mas oferece o perdão. Reconhecer as nossas faltas, os nossos deslizes, que nós pecamos, que a culpa que muitas vezes eu carrego, eu não consegui entregar totalmente ao Senhor, e aquilo continua pesando no meu coração, mesmo sabendo que Deus já perdoou, porque eu não consigo me aliviar desse peso, porque o meu coração ainda é duro, o meu coração orgulhoso ainda não entregou a Ele plenamente. Precisamos entregar ao Senhor tudo que é nosso, reconhecendo que somos falhos, somos fracos e carecemos de Jesus. E assim nós o agradaremos, porque de fato Ele será tudo em nós. E toda a nossa fraqueza Ele transformará em força, como disse Paulo: quando sou fraco, aí é que sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque eu dependo dele e Ele é onipotente, tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Nós agora vamos para o momento de Santa Ceia, onde o Senhor nos convida a tomar assento com Ele através do sacrifício de Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 30, Mateus 26, do versículo 26 ao versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado hino, saíram para o monte das Oliveiras. Vamos orar? Deus bendito, Pai glorioso, nós te rendemos, Senhor, toda a glória, louvor, toda a honra. Tu és o único digno de ser louvado. Te pedimos, Senhor, como tu tens falado a nós, edificado, Senhor, o povo, santificado. Também tu faças isso através desses elementos. Que tu faças nos nossos corações a memória, Senhor, que temos através desses símbolos, que são o pão e o cálice, Senhor, símbolos do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício e de sua vitória sobre a morte. Consagra esses elementos e nos dirige a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou chamar Daniel e João para ajudar nas suas elementos. Senhor Jesus, como eu vi, pega o pão, parte e distribui entre os seus discípulos, dizendo que o pão representa o seu corpo, que seria entregue. O Senhor, de fato, morre no nosso lugar, padece pelas nossas culpas, ele que nunca pecou, o justo, entregando a sua vida pelo injusto. O Senhor sofre, então, o peso do meu e do seu pecado. Jesus diz: tomai e comei. O Senhor Jesus, após
após servir o pão, ele ergue o cálice e dá graças, como faremos agora. Senhor Deus, nós te agradecemos por toda a salvação que temos no teu Filho Jesus. Santifica, Senhor, o teu povo, nos dirige a ti, fala aos nossos corações, nos edifica, em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus disse que o sangue, o cálice, representa o seu sangue derramado na cruz, o sangue que nos redime, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O Senhor Jesus disse que não tornaria a beber do fruto da videira até o dia quando ele voltasse. Nós aguardamos ansiosos esse dia, fazendo então desse segundo elemento o símbolo não só da sua morte e da sua dor que de fato teve, mas também de sua vitória sobre a morte, porque Jesus promete que vai voltar. E esse é o sinal. Nós tomamos aguardando esse glorioso dia quando Jesus voltar. Todos aqueles que comeram do pão devem também tomar do cálice, tomar e beber, disse o Senhor Jesus. Todos aqueles membros da igreja, que são membros da igreja e reconhecida e estão em paz com Deus da sua igreja, devem então comer do pão e tomar do cálice. Primeiro, João vai servir o pão, assim como o texto bíblico diz. Em seguida, Daniel vai servir o cálice para aqueles que pegaram primeiro o pão. Voluntariamente não pegou o seu elemento, o seu elemento.
que depois do Senhor Jesus ceiar, os seus discípulos cantaram e saíram para o Monte das Oliveiras. Chama a voz de louvor, eu estou apto.